Oi, essa é a aula de redação do nono ano do IP, tudo bem? Não acho que vai ser um vídeo muito longo, na verdade a gente vai começar a pensar sobre a escrita do conto, tá? Porque eu vou pedir para vocês escreverem um conto, a gente tá todo esse mês discutindo isso, lendo sobre eles, lendo contos, falando sobre os vários tipos de categoria de conto que existem. E vocês podem ver que a minha gata tá ali, eu nem tinha percebido, mas ela tá quietinha, eu vou deixar. Enfim, eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu gostaria que vocês fizessem e dar umas dicas, tá? Então, a primeira coisa que é necessário para vocês escreverem um conto legal, e aqui eu já me antecipo, essa atividade ela vai ser obrigatória e vai ser avaliativa lá para junho, tá? Eu vou marcar para vocês me entregarem isso no dia 22 de junho. Então, vocês vão ter aí 3 semanas para fazer o conto. É bastante, tá? Quase um mês. Primeira coisa que vocês precisam fazer é ler os materiais que eu enviei. O Benuli, que fala ali sobre tipos de contos, sobre tipos de personagem, sobre tipos de narrador, sobre tempo cronológico, sobre tempo psicológico, a questão do espaço, essas coisas precisam estar muito bem fundamentadas na cabecinha de vocês, para vocês pelo menos terem ferramentas necessárias para escrever uma história. A partir disso, é fundamental que você entenda aquela coisa que eu falei para vocês, que o Cortázar fala, que o conto, a ideia do conto é que ele é uma foto, né? Então, imagina a vida de vocês, assim, vocês nasceram, cresceram, quantos dias, quantas coisas aconteceram no período em que vocês estão vivendo. Um conto seria pegar um desses dias, uma dessas situações, um desses momentos e narrar, tá? Porque esse momento é especial, porque de alguma forma ele teve um conflito, ele gera uma tensão interessante, né? Então, um conto é você pegar, na verdade, um flash, um momento de uma história e desenvolver uma narrativa a partir disso. Às vezes você não vai precisar ser detalhista no que diz respeito ao passado do personagem ou ao que acontece depois disso, né? O que importa é o que está acontecendo ali. Às vezes a gente dá algumas informações sobre o personagem para que o leitor entenda aquele momento, mas o fundamental é que a história, o conto, ela seja para ser compreendida na sua totalidade, num curto espaço. Então ela é foto, tá? De um período aí. O Stephen King fala que quando você escreve, você está contando uma história primeiro para você mesmo, tá? Então a gente tem 2 momentos para escrever uma história. A gente tem o momento da escrita e o momento da reescrita. O momento da escrita é aquela hora que você deixa tudo vir na sua imaginação e você coloca no papel do jeito que vier, tá? Então você conta a história para você mesmo. Acabou? Concluiu? A história é essa? Então começa o trabalho de reescrita. Na reescrita você vai tirar da história tudo aquilo que está supérfluo, aquilo que não pertence a ela, aquilo que só está gastando espaço e não está sendo fundamental nem importante para o leitor compreender aquele conto, aquela história. Então essa é a reescrita. É na reescrita também que a gente melhora o vocabulário, que a gente presta atenção na forma como a gente construiu as frases, como a gente construiu os parágrafos. A gente avalia, por exemplo, se tem diálogo, se a forma como a gente colocou foi a melhor, né? A gente opta, por exemplo, pelo discurso direto, indireto ou indireto livre, que vocês têm lá no Benuli, a gente vai discutir na aula amanhã, né? Então, assim, é na reescrita que você molda o seu conto, você ajeita, você melhora a qualidade dele, você transforma aquilo que era só uma história que você contou para você mesmo numa história que vai encantar o seu leitor, que vai impressionar o seu leitor, que vai cativar o seu leitor, tá? Então isso é muito importante. Eu sei que talvez alguns de vocês não tenham talento para escrita narrativa, e eu também nunca tive talento para matemática, mas eu tive que estudar e fazer provas até o 3º ano médio, tá bom? Então, não é desculpa para nada. É um exercício legal porque vai trabalhar o seu lado criativo, e a criatividade ela é útil em qualquer área de trabalho, tá? É uma atividade legal também porque é um exercício imaginativo, então ajuda você a ampliar os seus recursos mentais, a sua capacidade aí de ativar memórias, de se comunicar, né? É importantíssimo porque vai ajudar você a melhorar a sua escrita de forma em vários âmbitos, então é legal, tá?
a gente tem que estar com isso muito claro, a questão do gênero. O que que é um conto? Um conto é uma história curta. É uma história onde eu pego uma foto e entendo a narrativa toda, né? Não é foto no sentido concreto, é foto porque o conto é um momento, é um flash de uma história que tem um antes e um depois que a gente nem precisa contar com detalhes, né? É um dia da sua vida, eu conto, pronto, é um evento da sua existência, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês façam. Como é que vai funcionar essa tarefa? Eu vou disponibilizar para você uma imagem, que é uma pintura do Edward Hopper, que é um pintor que ficou muito famoso porque as pinturas dele basicamente são um conto. Você olha e você imagina uma história inteira na cabeça, né? Então eu vou dar para vocês observarem, contemplarem, interpretarem uma tela do Hopper e vocês vão escrever a história a partir da impressão que vocês tiverem dessa tela, né? Então, assim, não dá para colar, obviamente, porque cada um vai ter uma impressão. E como a maior parte dos escritores, né, comentam sobre a escrita deles, que partiu de um estímulo, de uma coisa que eles viram, de uma coisa que eles ouviram, de um sentimento que eles tiveram, eu tô fornecendo para vocês um estímulo. A partir desse estímulo, vocês têm que escrever uma história, né? Então, junto aí com esse vídeo, vai a tela do Hopper e vocês vão desenvolver essa narrativa a partir dessa tela. Muitos vão perguntar quantas páginas, quantas linhas. Gente, eu não tenho como controlar a imaginação de vocês, tá? Lembrem que é um conto, então não vai dar para ter 600 páginas, né? Até porque não vai dar tempo de escrever tudo isso. O conto é um momento na história daquele personagem que você vai criar. É um momento que talvez nem exija que você me explique quem é essa pessoa. Se existir a necessidade, são informações apenas que sejam coerentes com aquele momento narrativo, né? A estrutura do conto a gente já veio discutindo em outras aulas, então normalmente a gente apresenta uma realidade, uma coisa um pouco harmônica, eu explico a realidade do personagem, e aí acontece alguma coisa que gera um conflito, o personagem passa toda a história tentando solucionar esse conflito, e aí eu volto para um momento de equilíbrio no final, tá? Então isso aqui é um conto, é isso que eu quero que vocês façam. É um texto narrativo, é literário, eu posso usar e abusar de metáforas, eu posso ser super poético, mas eu tenho que contar uma história, né? Eu vou usar a subjetividade, aqui eu vou colocar as minhas opiniões, eu posso fazer em primeira pessoa, eu posso ser lá o narrador, personagem protagonista que tá vivendo a história e contando, ou eu posso fazer a história em terceira pessoa, então eu vou ser um narrador onisciente que tá vendo a história, ele tá testemunhando a história, ele tá, não testemunhando, ele tá criando a história a partir de tudo aquilo que ele já sabe. Eu posso ser um narrador testemunha que tá lá vivendo a história, mas não é o protagonista, né? Vocês vão decidir que tipo de narrador, que tipo de tempo vai predominar na narrativa, que tipo de espaço, né? Mas é um conto a partir dessa tela do Hopper que eu vou mandar para vocês, tá bom? Então, a gente vai continuar conversando sobre dicas de escrita, sobre dicas de escrita criativa, né, nos próximos vídeos que eu for enviando para vocês até o dia da entrega. E nas aulas a gente vai continuar trabalhando os conceitos de conto. E aí, vocês vão trabalhando essa história. Sobre escrita criativa, eu tenho uma coisa importante para falar. Não adianta forçar a barra. Tem que ser aquele dia que você já tem uma ideia, você tá inspirado, você tá produtivo, você tá alegre, você tá com energia. Você vai sentar e escrever, porque senão fica muito ruim, tá bom? Então, vocês vão ter que... É um outro exercício legal para essa atividade, que é o de vocês se conhecerem enquanto produtores de texto, enquanto escritores. Essa compreensão, poxa, que dia que eu tô bem para fazer uma lição desse tipo, né? Isso é uma autoanálise também, é muito subjetivo isso, né? Mas também não vai dar para demorar 3 semanas para ter esse momento de você estar pronto para escrever, tá bom? Pessoal, fica pro próximo. Esse vídeo eu falei que ia ser curtinho. Vai mais material junto com ele. E a gente se vê então na quarta-feira, tá bom? Um abraço, beijão. Tchau, tchau.